Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, reina para todo sempre. Nós estamos já na quinta lição. Dessa feita vamos estudar sobre o nascimento de Jesus. E o texto bíblico para essa terça-feira está no capítulo 2, verso 7 do livro do Evangelho de Lucas, o qual está escrito assim: E deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Meus amados irmãos, falar sobre o nascimento de Jesus é um assunto de conhecimento dos evangélicos, também de todos os católicos. Todas as pessoas conhecem a história do nascimento de Jesus. Mas o porquê Jesus nasceu lá em Belém? Por que ele nasceu numa manjedoura? O profeta escreveu dizendo assim: Tu, Belém Efrata, posta que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o Senhor que é Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Então, para cumprir a profecia, César Augusto instituiu um alistamento e convocou e coube a José e Maria a ir a Belém, que era o lugar designado para eles alistarem. Chegando naquele lugar tinha muita gente, e as estalagens, as hospedarias, os hotéis estavam superlotados. José batia uma porta, não tinha lugar, batia noutra porta, não tinha lugar, e de repente Maria começou a sentir as contrações para dar à luz o filho. E disse: José, nós precisamos achar um lugar, porque o menino vai nascer. E eles não achou outro lugar, não sei, um lugar que tratava de animais, né? Tinha uma cocheira, tinha uma estrebaria. E para lá eles foram. A Bíblia diz que ali Maria deu à luz a Jesus. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, nascendo numa manjedoura. Tão humilde, tão desprezível, né? Mas naquele momento a Bíblia diz que um cortejo no céu, e os anjos cantavam, diziam: Hosana nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Aleluia. Deus está nas coisas humildes. Deus está nas coisas pequenas. Aleluia. Para que o seu nome seja glorificado. É por isso que o ser humano, às vezes, ele se exalta muito e de repente ele é abatido, para ele reconhecer o poder de Deus na sua vida. Como Nabucodonosor, ele exaltou, fez jardins suspensos, fez coisas grandiosas, e ele então engrandeceu, mas aí Deus mostrou para ele uma visão, né? E Daniel interpretou e disse: você vai ficar lá 7 anos comendo capim junto com os animais, até você reconhecer que Deus é Senhor nos céus e na terra. E ele passou ali, mas quando ele voltou ao seu estado normal, ele glorificou a Deus, reconheceu que Deus está acima de tudo. Portanto, meus amados irmãos, Jesus nos deu exemplo de humildade, de nunca querer ocupar o primeiro lugar, nunca querer posição, porque ele é tudo, né? Jesus podia ter nascido num berço real, mas ele veio de uma humilde serva, aleluia, e nasceu numa manjedoura, nos dando exemplo de humildade, para que possamos segui-los. E ele disse: eu sou o caminho. Então vamos seguir o caminho de Jesus, e assim nós chegaremos lá e venceremos os obstáculos da vida, para que um dia possamos estar com ele na glória. Deus abençoe a todos, os nossos irmãos, abençoe os nossos companheiros de leitura diária, pré-aula, irmã Juliana, irmão presbítero Samuel, evangelista Edson Nilton, o auxiliar Luciano Dias, diácono Anderson Vieira. Deus abençoe os comentaristas, né, da lição bíblica da escola dominical. Deus abençoe o nosso pastor presidente, que está na direção geral aí da igreja, da obra do Senhor.
Tivemos nesse final de semana uma cruzada abençoada, muita gente, louvores abençoados, palavra abençoada. E assim, a igreja do Senhor vai indo de força em força, como diz o Salmo 84, até comparecer em Sião, na presença do grande e poderoso Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.